suplicamos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós e em nós agora. Toma o controle desse momento e usa a minha vida como instrumento dócil nas Tuas mãos. E, ó Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, para que assim alguma coisa significativa possa acontecer na nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, queridos. É bom que a gente afirme já de início que nós não estamos aqui por acaso. Essa hora não é um acidente. Não estamos aqui porque não temos outros lugares para ir. Também não estamos aqui porque alguém nos trouxe forçando a nossa vontade. Estamos aqui voluntariamente, mais do que isso. Estamos aqui porque em tempos imemoriais Deus planejou esse momento. Deus agendou este encontro. Deus estabeleceu que hoje, dia 31 de dezembro de 2004, nós estaríamos aqui reunidos para compartilharmos algo do que o Senhor tem feito em nossa vida. Isso nos leva à verdade bíblica de que a nossa vida não é um acidente, de que a nossa vida não é o brilhar de uma luz efêmera que durante algum tempo vive sobre o planeta Terra, mas que a nossa vida é um projeto, é uma intenção, é um sonho detalhado de Deus, minuciosamente planejada por Deus sobre a face da terra. Muitos se cansaram, queridos, de não ter sentido para a vida. Certo dia perguntaram a um jovem que se dizia agnóstico, extremamente racional, e naquela conversa alguém disse: você vive para quê? E o moço disse: ora, eu vivo para trabalhar. E você trabalha para quê? Disse ele: trabalho para comer. Se eu não trabalhar, não como. E come para quê? Disse: como para viver. E vive para quê? Vivo para trabalhar. E trabalha para quê? Trabalho para comer. E a conversa foi se prolongando até que a ficha caiu. E o moço disse: isso não é vida, isso é um carrossel. Eu estou limitado a viver este ciclo, esta roda, este eterno girar em torno destas coisas. E não há quem aguente esse estilo de vida. Nos anos 60 e 70, muitos se cansaram dos conceitos de vida que surgiram como fruto da reflexão daqueles dias. Por exemplo, o existencialismo de Sartre e de Simone de Beauvoir, que diziam: viva o hoje, esqueça o amanhã, repetindo os epicureus que mais de 20 séculos antes disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, bote para quebrar hoje, porque o amanhã não existe. Ou a filosofia hippie de Woodstock, embalada ao som dos Beatles com seu sucesso Let It Be: deixa acontecer, deixa rolar, deixa levar, deixa que as coisas venham do jeito que elas vêm, não planeje, não se organize, não estabeleça metas, não crie caminhos, não forme estruturas, como os Beatles celebrizaram na sua música Let It Be. Deixa ser, deixa acontecer, deixa que a própria história brote na sua vida. Ou, como de forma alucinada Jimi Hendrix e sua guitarra, ou Bob Marley com seu ritmo balançado e, como negar, gostoso, geraram um pensamento que tomou conta dos jovens norte-americanos, principalmente, que diziam, essa era a frase mais repetida nos anos 70 e 80, just do it. Simplesmente faça. Faça. Tem vontade de fazer? Faça. Quer fazer? Faça. Não há que raciocinar, que refletir, que medir as consequências. Não há que imaginar o que pode acontecer. Quer fazer? Faça. E esse pensamento tornou-se um programa de vida naqueles dias.
Interessante é que ainda hoje há resquícios dessa filosofia, por exemplo, com o nosso não Jimi Hendrix ou Bob Marley ou Beatles, mas com o Zeca Pagodinho, quando canta assim: deixa a vida levar, deixa acontecer. E outro dia eu conversando com um jovem, ele me disse: pastor, sabe de uma coisa? Eu sou como um tronco na correnteza. Para onde a correnteza me levar, eu vou. Eu disse: cuidado, que você pode despencar numa catarata tipo Foz do Iguaçu. Depois da próxima curva do rio, sem que você menos espere, pode haver uma bruta queda d'água. E aí você vai gemer e pedir a Deus que a água não lhe leve, que a correnteza não lhe leve, mas que braços socorram você ali. Afinal, toda essa geração cansou dessa forma meio relaxada, descansada, sem propósito, sem alvo, sem sonhos, sem objetivos de se viver a vida. Seria a vida planejada por Deus para mim e para você, esse deixa levar, esse let it be, esse simplesmente faça, deixa acontecer? Será que isso faz a gente feliz? Obviamente que não. E por isso nós temos que olhar para a palavra de Deus e começar a perceber quais são os rumos que a Bíblia nos aponta para que tenhamos uma vida verdadeiramente feliz. Em primeiro lugar, é isso que eu disse há pouco: você precisa crer que você não é um acidente, porque diz a Bíblia, tudo, absolutamente tudo no céu e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele, e nele, Jesus, encontram o seu propósito. De modo que você é um sofisticado plano de Deus. A despeito das agonias que você viveu em 2004, dos dramas que você viveu nesse ano que hoje termina, de tudo que foi lágrima na sua vida, saia hoje daqui e espere 2005, dizendo para o novo ano: eu sou projeto de Deus, eu não sou um acaso, eu não sou um acidente. Deus fez para mim, Deus me fez para Ele, Deus me fez para amar, Deus me fez para viver a vida segundo o caminho por Ele traçado. Se nós queremos viver, queridos, como os homens ensinam, aí cabe tudo: palpite, adivinhação, astrologia, horóscopos, ocultismo, magias, duende para cá, pirâmide de cristal para lá, toda essa fauna terrível que ilude, que engana. Mas quando em nossa vida há a realidade do novo nascimento, entendemos que há um caminho, e só um caminho para a vida realizada, e esse caminho se chama Jesus de Nazaré. Amém? Não há outra opção. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não pode imaginar nesta noite quantas pessoas estão aí arriscando palpites, consultando oráculos, gente preocupada em jogar búzios, ouvir isso, ouvir aquilo, gente preocupada em conhecer o que vai acontecer amanhã. E eu lembro que um dia eu fui pregar numa rádio, e o locutor que estava ali fazendo um programa antes de mim, ele leu o horóscopo. Eu notei que o papel estava desbotado, meio amarelo. Eu disse: ei, por gentileza, me desculpe aqui a intromissão, mas esse horóscopo é de hoje? Ele disse: nada, pastor, já faz quase um ano que eu leio esse aqui. Eu digo: tá bom. E assim as pessoas vão, iludidas por isso aí. O que conforta a nossa vida é nós termos a certeza de que nós fomos projetados e desenhados por Deus, e que entregar a vida a Ele não é a melhor maneira de viver, é a única. Não há outra chance para se viver uma vida feliz, a não ser que nos entreguemos a Deus em puro e sincero amor. Em terceiro lugar, lembre-se de uma coisa muito importante: você faz parte de uma família, a família de Deus, a família da fé. A nossa família biológica é muito importante, mas um dia ela termina. Agora, a nossa família espiritual existirá por toda a eternidade. É por isso que eu digo: se você não tem lá uma boa relação com algum irmão seu na fé, comece a consertar isso.
Porque se você vai ter a companhia desse irmão por toda a eternidade. Não há como descartá-lo, não há como afastá-lo. Então, a melhor política é tratar de ter um entendimento com esses irmãos, porque essa família a qual você pertence é a família a respeito da qual Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Lembre-se disso. Você é parte de um corpo, não de uma corporação. Corporações vivem de regras, de normas. O corpo vive de vida que brota nele para a glória de Deus. Uma das coisas mais bonitas desta igreja é que esta é uma igreja que não cultua regras, não cultua muitas normas. Esta igreja aqui, graças a Deus, não tem perfil de corporação, ela tem perfil de corpo, ela é um corpo, onde as coisas brotam de forma natural e espontânea, os talentos aparecem, os dons vão surgindo. Foi assim em 2004, vai ser assim em 2005, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe eu vou vê-lo cantando, quem sabe eu vou vê-la pregando o evangelho por aí. Não duvide, Deus é capaz de tudo. Lembre-se que em 2005, Deus tem um alvo sublime para a sua vida. E o alvo de Deus, cotidiano, é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Somente. O paradigma, o arquétipo é Jesus. Há um velho hino que diz: não é José, não é Tomé, não é Barnabé, não é ninguém, é Jesus de Nazaré. É com ele que nós precisamos ficar parecidos, não fisionomicamente, mas interiormente. Como diz um velho louvor, que a beleza de Cristo se veja em mim, de dentro para fora, do coração para o rosto. A palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E o que a Bíblia nos ensina é que essa construção é diária. Eu lhe convido para fazer um break agora e olhar para trás. Você pode dizer: eu tenho tido decepções na minha vida cristã, eu tenho vivido tristezas, eu pensei que era uma coisa, é outra, eu imaginei. Quer desistir? Olhe para trás. E apesar de todos os pesares, eu duvido que você olhe para mim e me diga, olho no olho, que como cristão você hoje é pior do que foi. Há um processo de construção do caráter de Jesus na sua vida, e o Deus que começou vai terminar, porque esse é o caráter dele. Amém? Paulo diz na carta aos Romanos que o que Deus quer é uma família numerosa de filhos semelhantes a Jesus. Ele é o primogênito. E a palavra cristão em grego é um diminutivo, na verdade é um cristinho, é um Cristo em escala reduzida. E quando chegaram os cristãos em Antioquia, onde essa palavra foi usada pela primeira vez, a essência da afirmação era: morreu um, que foi Jesus Cristo, e agora piorou, chegaram milhares. Ficou mais difícil, porque Deus está construindo, e você creia que Deus nunca foi apressado, mas nunca chegou atrasado. Quem dizia isso era uma amiga minha e do nosso bispo, que já está no céu, professora Lídia Almeida de Menezes. Fez uma obra extraordinária, que atravessou os mares e se plantou em vários lugares do mundo. Uma mulher tremenda. E ela gostava de dizer isso: Jesus nunca correu, mas nunca chegou atrasado. Portanto, tenha certeza de que o que Deus começou na sua vida em 2005 vai continuar. Deus vai terminar o que começou. Amém? Outra realidade para o ano de 2005 é nós entendermos que fomos construídos para a autodoação. Lembra do que o Dr. James Houston disse? Deus nos criou para outrar. Não há essa palavra em português. Eu disse a ele: o Senhor criou um neologismo. Deus nos criou para viver outrando, disse ele. Ou seja, vivendo para o outro. O pecado inverteu a perspectiva e nos fez focar a vida em nós.
Mas a plena realização é viver para o outro, é dando alegria ao outro que nós nos alegramos, é dando prazer ao outro que nós temos prazer, é dando amor que nós nos amamos, é vivendo para o outro que vivemos para nós, é dando vida ao outro que damos vida a nós mesmos. A maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma, já disse alguém. Nós crescemos para a autodoação. Servir é o único caminho para a verdadeira maturidade espiritual. Quando você, já disse alguém, quando você está fazendo o que ama, ninguém precisa motivá-lo. Já viu isso? Ninguém precisa motivar um jovem namorado a ir à casa da namorada. Você já viu algum pai de família dizendo: meu filho, olha, já são 7 horas, vai embora para a casa da namorada, ela está lhe esperando? Ao contrário, ele toma banho mais cedo, come mais cedo, faz tudo mais cedo, corre e chega sempre antes da hora e sai depois da hora. Porque quando a gente ama o que faz, não precisa ninguém nos motivar. Se você ama a obra do Senhor em 2005, a motivação estará plantada no seu coração. Não foi assim que viveu Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá? Eu sou profundamente impressionado com ela. 22 freiras, pronto, esse era o time dela, 22, na cidade de Calcutá, uma das mais miseráveis do mundo. No entanto, aquela mulher, com suas 22 freiras, sacudiram o planeta. Ela ganhou um Nobel da Paz e tornou-se mais relevante aos olhos do mundo do que muitos medalhões da igreja mundo afora. Teresa de Calcutá. Qual foi a razão disso? Autodoação. Martin Luther King Jr. morreu por um sonho, viveu por um sonho, pregou este sonho, seu sangue foi derramado, viveu e morreu para servir. Gandhi, na Índia, enfrentando o Império Britânico, o maior império da Terra. Havia um ditado sobre o Império Britânico que dizia: é o império onde o sol não se põe. Quando era noite, em uma parte do império, era manhã em outra parte. Jamais era noite completa no império. E aquele homem pequenino, magro, do ponto de vista humano e aos olhos humanos desprezível, com a força da autodoação e pronto para servir, venceu o império. E quem pode esquecer a célebre marcha do sal, na sua caminhada para ver a sua terra livre da mão do colonizador. E finalmente, meus amados irmãos, que 2005 seja o ano da consciência de que Deus nos fez com um fim específico. O texto que foi lido, quer vivamos ou morramos, pertencemos a Ele, somos dele, vivemos para Ele, e a nossa felicidade está em afinar a nossa vida com o diapasão do céu. Jesus não nos chamou apenas para vir a Ele, mas para ir por Ele. Ide, disse Ele. O reverendo Haroldo Heimer, meu amigo, ele disse da sua conversão um dia na América, no final dos anos 40. Passava por uma esquina quando viu alguém do Exército da Salvação pregando, e o pregador lá para as tantas na mensagem dizia assim: Deus não tem braços, Ele precisa dos seus braços. E Deus não tem mãos, Ele precisa das suas mãos. Deus é Espírito, dizia o pregador, Ele não tem pernas, Ele precisa das suas pernas. Deus não tem um corpo, Ele precisa do seu corpo. E Haroldo Heimer, naquela esquina, sob o sol, abriu o coração, entendeu a mensagem e respondeu dizendo: eis-me aqui. Que as minhas mãos sejam tuas, que os meus braços sejam teus, que as minhas pernas sejam tuas, que o meu corpo seja o teu corpo.
entra, habita, mora, faz de mim o que tu queres que seja feito, usa-me, envia-me, para onde tu quiseres, eu irei. E veio para o Brasil no início da década de 50 e plantou de forma pioneira lá em Atibaia, no estado de São Paulo, onde mora até hoje, o ministério tão conhecido que é o Ministério Palavra da Vida. Tudo porque ele entendeu que esta era a obra de Deus para a sua vida. O reverendo Tim Keller diz: os verdadeiros servos não tentam usar Deus para os seus propósitos, mas eles deixam que Deus os use para os propósitos dele. O verdadeiro servo não manipula Deus, antes se deixa conduzir para Deus. O verdadeiro servo é aquele que respira a oração. Alguém já disse: as pessoas podem recusar o nosso amor, as pessoas podem rejeitar a nossa mensagem, mas elas não têm nenhuma defesa contra as nossas orações. E o reverendo Caio diz que quando uma pessoa se une a Deus em oração, é um ato de covardia. Quando alguém se une a Deus para orar por alguém, significa que a alavanca dos céus será movida. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe que você tem a chance hoje, neste último culto que você certamente participa em 2004, de dar a maior resposta que servos e servas de Deus deram em toda a Bíblia. Eu não vou citar todas porque não há tempo, mas a maior resposta e a que Deus mais espera é esta: eis-me aqui, eis-me aqui. Abraão, 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 eis-me aqui. Esse eis-me aqui era muito sério, porque o que Abraão estava dizendo era: eis-me aqui, exatamente onde tu queres que eu esteja. É aqui. A subida de Moriá foi um funeral. O clima era de funeral. Questões, a luta entre a obediência e o entendimento. Mas o velho patriarca chegou e quando Deus chamou, ele disse: aqui estou, exatamente onde o Senhor quer que eu esteja. Esta foi a resposta de Isaías: a quem enviarei, disse Deus, ou quem há de ir por nós? Agora em 2005, e você diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a resposta de Maria, como Dom Paulo pregou domingo: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Deus quer isso. Senhor, 2005 está chegando, eis-me aqui. Não busco entendimento, não busco muitas compreensões, mas uma coisa eu digo: eis-me aqui. Houve um jovem judeu chamado Salomão Ginsburg, que foi missionário batista aqui no Nordeste. E a história de Ginsburg é uma das mais lindas da fé cristã. Quando ele confessou à família que havia reconhecido Jesus como o Messias, depois de muitas tentativas infrutíferas, o pai reuniu os filhos, mandou que toda a família desse as costas para Salomão Ginsburg. Todos viraram as costas para ele, eram irmãos e irmãs. E o velho pai, um rabino, leu todas aquelas maldições de Deuteronômio: maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres, maldita será a tua horta e a tua semeadura, malditos serão. E foi lendo, e quando acabou de ler, a mão foi levantada e um tapa desferido no rosto do filho e a porta apontada. E Salomão Ginsburg saiu, já era tarde, e ele conta depois na sua biografia que a plenitude do Espírito Santo foi tão grande naquela hora que ele saiu cambaleando, agarrou-se a um poste. Um guarda noturno que andava por perto viu e disse: coitadinho,
tão jovem e bêbado, e foi falar com Ginsburg, dar conselhos, e Ginsburg disse: não é nada disso, você está completamente enganado. Contou o que estava acontecendo e ganhou o guarda para Jesus ali junto ao poste. E logo em seguida escreveu uma das coisas mais lindas da doxologia cristã: tudo, ó Cristo, a ti entrego. Por ti tudo deixarei, resoluto e submisso. E foi escrevendo. É um dos hinos mais bonitos da fé cristã. Custou muito, mas houve um momento em que ele disse: eis-me aqui. Eu quero encerrar dizendo que em 2005 você tem duas opções: construir pontes ou muros. Às vezes a gente constrói muros para dar a sensação de segurança, às vezes por razões que se pode entender, de sofrimento, de traições, de amargura, de pancadas que levamos. Mas há muitos que se dedicam a construir pontes na direção dos outros, largas o bastante para permitir um fluxo de mão dupla. Recebem o influxo das influências boas dos outros, enquanto também exalam e deixam fluir de si coisas boas para os outros. Alguns chamam isso de personalidade, temperamento, introversão, extroversão. Para mim isso é simplesmente jeito de ser. Todavia, quero alertá-lo nessa noite tão significativa quanto os perigos e possibilidades das pontes e muros que vamos construir em 2005. Os muros que edificamos ao nosso redor para impedir as tristezas, muros que supostamente vão impedir sofrimento e coisas assim de entrarem na nossa vida, também esses muros vão impedir que a alegria e a esperança entrem. O muro que impede a entrada da dor impede a entrada do prazer. O muro que bloqueia a entrada da tristeza também fecha a porta para a entrada do sofrimento. Por outro lado, as pontes que construirmos sobre os fossos que nos separam dos outros podem até permitir assaltos ao nosso coração, mas são as únicas rotas de escape da solidão. Que solução haveria? E aí eu lhe pergunto, em 2005, isolar-se em muros, fechar-se no muro, simplesmente da janela vendo a vida passar, ou abrir as reservas sem reservas? Eu creio que Jesus deu uma pista esplendorosa quando disse que devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso é, em 2005, abra-se para o outro, mas não abra a mão da chave do seu coração. A única mão que pode ter essa chave sem lhe trazer nenhum susto é a mão do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, vamos pedir sabedoria a Deus para viver relacionamentos. O grande capital da igreja de Jesus são os relacionamentos, e estes só podem ser obtidos na fonte do Criador. Ele conhece a natureza humana e quanto ela nos ensina. Por isso tudo se resume, ou se resumirá em 2005: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Há riscos? Há. Mas eu concluo lembrando o poema de Chico Buarque de Holanda, na música Beatriz, uma das mais lindas que ele compôs, quando ele afirma: amar é viver por um triz. Quem quer excesso de segurança não ama. Quem se fecha em muros para não correr riscos não sabe o que é o amor. Mas aquele que constrói pontes pode até viver por um triz, mas vai saber o que é o amor. Que Deus faça isso em nossa vida. Que 2005 seja o ano de uma vida com objetivos e da construção de pontes, apesar dos riscos. Em nome de Jesus. Amém.